Olá, estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância e hoje a nossa convidada é a Rita de Cássia Vieira Borges, que é psicóloga, assistente social, militante na área de direitos humanos e presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Seja bem-vinda, Cássia. Muito obrigada, Inês, pela mais uma oportunidade de estarmos falando a respeito de fatores que desencadeiam violência na nossa sociedade. E vamos falar um pouquinho hoje sobre os estereótipos que sustentam essa violência contra a mulher, né, Cássia? Uhum. Muito bem. Cássia, acho que é interessante a gente conceituar, primeiramente, as questões de gênero. Uhum. O que você pode dizer para nós em relação ao conceito de gênero? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma diferença entre sexo e gênero. O sexo é o que nos define como homens e mulheres, machos e fêmeas. Enquanto gênero, na verdade, são estereótipos que acabam cerceando o nosso comportamento, tanto de mulheres quanto de homens. A gente, verificando quais são os fatores que desencadeiam a violência, percebemos que o gênero é um dos principais responsáveis pelas relações conturbadas entre homens e mulheres. Porque, na verdade, eles acabam naturalizando a subordinação da mulher ao homem, além de provocar outras violências, como a própria homofobia. Bom, quando a gente fala de estereótipos, a gente sabe, então, que são falsos conceitos, que de tanto repetirmos, ouvirmos, todo mundo acaba achando que é verdade. Um dos exemplos que nós podemos citar desses estereótipos as próprias características consideradas naturais de homens e mulheres. Então, as mulheres são consideradas passivas, compreensivas, amorosas, sensíveis e, portanto, são melhores cuidadoras, tanto da casa quanto dos filhos. E também, por essas características, elas acabam sendo responsabilizadas por suavizarem o temperamento do seu homem. Bom, no caso de homens, então, supostamente, as características naturais seriam ser ativo, prático, racional, mais agressivo e, portanto, provedores da família. Depois da gente ver essas características, a gente passa a ver, então, quais são os papéis sociais determinados a partir dessas supostas características naturais. Isso, desculpa, mas isso quer dizer que a gente fala assim, isso é coisa de homem. Exatamente. A mulher é sempre assim. As mulheres têm mais facilidade em compreender as coisas, em abrir mão de algumas outras coisas, seria mais ou menos isso. Não só facilidade, mas ela tem a obrigação, né? Afinal de contas, a mulher veio ao mundo para parir, para reproduzir a sua espécie. E como ela é dócil, então ela tem que abrir mão de outras coisas, de tantas coisas, porque afinal de contas ela é capaz de suportar todo e qualquer sacrifício. Essa seria a característica, aliás, um padrão colocado como o ideal de mulher. Né? Esses são os estereótipos. Sim, esses são alguns estereótipos, né? Bom, a partir desses estereótipos, a gente percebe que, para a mulher, é reservado o espaço privado. E é interessante a gente observar que este termo privado significa, na verdade, privado da palavra, da relação com os outros, da participação na vida política e, principalmente, privada da decisão do poder. Agora, ao homem é reservado o espaço público. Então, significam as relações amplas, o poder da palavra e das decisões. Para a vida social da mulher, ela precisa ser recatada, porque a mulher sozinha em público, imediatamente já gera comentários e olhares, porque sozinha ela é rejeitada, ela é sujeita a cantadas. O homem sozinho em público, tudo bem, tanto faz em grupo, né, como sozinho, ninguém levanta nenhuma suspeita da sua fragilidade. Isso não denota uma fragilidade, bem ao contrário das mulheres, né? Na verdade, nós nascemos machos e fêmeas e vamos nos tornando homens e mulheres. Nesse processo, a genética pesa muito pouco. O que mais determina o ser homem e ser mulher na nossa sociedade são as relações sociais
vivenciadas tanto na família, quanto na escola, quanto no trabalho, nos grupos de amigos, enfim. Elas são criadas e recriadas, sustentadas cotidianamente. Na verdade, assim, o psiquismo humano, a subjetividade, a personalidade, que a gente fala que é tão peculiar ao homem ou à mulher desta ou daquela forma, ele resulta de todas essas relações. Vamos ver a construção desse processo. A começar do ultrassom. Por que é tão importante para a gente, não para os médicos, mas para a gente saber se a gente está esperando um menino ou menina? Porque a partir daí a gente começa a definir o comportamento feminino ou masculino. Como? Através do enxoval, né? Se for menina é rosa, se for menina é azul. Através dos brinquedos. A menina são bonecas e panelinhas, os meninos carrinho, bolas, armas. Ou seja, a gente vai reforçando esse aspecto supostamente natural. A gente vai construindo uma personalidade mais frágil ou mais austera. Depois do ultrassom, depois do enxovalzinho, do quarto ser construído de acordo com essas características supostamente naturais, entra a educação. Então, desde o modo de sentar, de falar, dos serviços domésticos, da prática de esporte, a menina tem obrigação dentro de casa e o menino é fora de casa, né? Quando o menino fica muito tempo dentro de casa, a mãe já fala, vai brincar com seus amigos, vai brincar com seus irmãos. E a menina não sai antes de arrumar a sua cama, você tem que se manter limpinha, porque é assim que uma menina deve se comportar. Você não pode ficar muito na rua, porque senão você fica falada, sem contar na hora do namoro, né? Na hora do namoro, então, é bom repetir sempre. A mulher é educada para nada poder. E o homem, o menino, é educado para tudo dever e poder. Quando a gente vai para o lado do casamento, infelizmente a gente ainda ouve, toda mulher gosta de se pensar casada. O casamento é um sonho para toda mulher. É um absurdo como até hoje, depois de tantas conquistas, a mulher adolescente continua repetindo a mesma história. Para a mulher, o casamento é a salvação. Sem o homem, ela não é respeitada na nossa sociedade. Bom, o homem não. O homem, o casamento é a prisão, é a forca e a opção até certa idade. Porque se ele não casa até certa idade, ele começa a levantar N suspeitas, né? Inclusive da homossexualidade. Lembrando que o gênero é um dos fatores que desencadeiam a violência, como homofobia, aqui fica bastante claro que são estereótipos, na verdade, porque deixa de ser opção e passa a ser uma obrigação também para os homens. Só que esse comportamento dentro do casamento, ele reforça muito a submissão da mulher ao homem, e deve ser assim para a nossa sociedade, não é verdade? Porque a mulher, quando tem um homem frágil, ela disfarça. Ela pode comandar a sua casa, ela pode inclusive ganhar mais que o homem, mas ela insiste em fortalecer a imagem do marido forte, porque é isso que ela espera. Cássia, então a gente vê que ainda que toda essa construção da participação da mulher na sociedade, a independência, a própria responsabilização das funções e dos cargos que estão sendo atribuídos às mulheres. Nós temos hoje uma presidente da República no Brasil. Enfim, a gente ainda consegue perceber na sociedade comportamentos e olhares e avaliações e análises bastante sutis, mas bastante frequentes na confirmação, na consolidação, né, na ratificação desses estereótipos? Eu diria até pouco sutis, né? Bem pouco sutis, porque são valores arraigados, como eu disse inicialmente, né?
historicamente construídos. Então, eles estão na base da formação da própria identidade, que significa a definição do eu, né? A mulher ainda, com tudo isso que a gente está vendo, com toda a sua evolução, ainda é considerada o sexo frágil. A sua principal função é a maternidade. Tanto que ainda se diz que a mulher que não tem filhos, ela é infeliz, ou ela é frustrada, é como se fosse uma obrigação, é um passo para o paraíso, não é? Em relação ao homem, por mais frágil que ele seja, ele é sempre visto como sexo forte, ou não tendo as posturas de um homem forte, ele então não é considerado homem e, portanto, ele pode ser desrespeitado, né? Ele se desrespeita e é desrespeitado em seu meio. Bom, a partir da formação da identidade, a gente pode olhar um pouquinho para a questão da autoestima. Se a mulher é afrágil, se a mulher pode menos que o homem, a própria autoestima, ou seja, o gostar ou não gostar de si, ela vai depender exatamente da correspondência aos padrões pré-estabelecidos, ao que se espera dela e dele, né? E quando ele não consegue corresponder a essas expectativas, homens e mulheres sofrem, eles têm a autoimagem bastante prejudicada. Aqui a gente acentua o quanto as questões de gênero prejudicam não só as mulheres, mas também aos homens e a sociedade como um todo. Eu acho isso interessante, essa tua abordagem. Por que isso, gente? Porque o macho, quando ele não é viril, ele não é um provedor, ele tem que mostrar sua força de alguma forma, né? Ele pode se considerar submisso e a partir de então ele se torna ainda mais violento para mostrar o seu poder e que normalmente acaba sendo mostrado subjugando mulher e filhos dependentes de verdade ou não desses maridos. A fêmea, por sua vez, quando ela não tem o atrativo físico, quando ela não é recatada, quando ela é incapaz então de suavizar o temperamento do seu homem e incapaz de conservar o seu casamento, então aqui ela merece inclusive ser punida pela sociedade, como homem frágil. Tá. Então, qual seria, na sua opinião, a relação entre gênero e violência? Primeiro, que as questões de gênero acabam naturalizando essas relações violentas entre homens e mulheres. Mas isso, para a gente compreender melhor, a gente volta, dá um passo longo na história atrás. Desde sempre, né, na nossa sociedade judaico-cristã, foi assegurada a autoridade patriarcal. Nós estamos ainda num sistema patriarcal, onde o pai é o dono da verdade. A partir dos princípios da teologia judaico-cristã, a mulher, quando a gente vê que a mulher é feita da costela do homem para servir apenas e tão somente como a sua companheira. O homem chegou antes, mas ele se sentia muito sozinho. Então, Deus teria feito a mulher como sua companheira e foi só a partir da sua costela, né? Bom, a mulher é considerada a serpente, a responsável pelo pecado e, portanto, ela deve ser punida. A punição que coube à mulher é: parirás na dor os teus filhos, e a sua paixão será voltada ao seu homem, a quem você deve ser subordinada. A própria religião, que é tão forte na nossa cultura, ela já determina a subordinação da mulher ao homem. Bom, nessas alturas, o homem que foi tentado e cometeu o pecado, a sua única punição seria: trabalharás arduamente e morrerás como Eva. Ou seja, a ele cabe o sustento e a ordenação dessa família. Tem um fato interessante da gente verificar na história, é que juízes e advogados, eles usavam os princípios de São Paulo como argumentos para justificar a própria desigualdade natural entre homens e mulheres. Então dizia o seguinte, a partir da Bíblia, né? A esposa deve observar um comportamento adequado à sua inferioridade.
o marido é o mais nobre e excelente, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. A mulher não, ela é só a imagem do homem, portanto, ela é inferior. Uma outra relação entre violência e gênero é bastante acentuada no sistema capitalista. Por quê? Como cuidadora, como a sensível, a que tem mais intuição, a mulher é colocada como responsável pelo trabalho doméstico. Só que o trabalho doméstico no sistema capitalista ele não tem valor de troca, né? Portanto, ele é inferiorizado. E a quem cabe o trabalho inferiorizado? A mulher, que é inferior ao homem. Como suas características são voltadas ao cuidado, também é dela a obrigação de cuidar dos filhos e também do seu marido, para que ele possa ser um homem forte na sociedade, no seu trabalho, no seu grupo de amigos. Como ela é naturalmente compreensiva, sensível, ela deve ser abnegada. É o que a gente falou de início, né? Ela deve a obediência ao homem. Um comportamento diferente disso é criticado. E quando é criticado, é tanto pela desobediência da mulher, como o homem que é um banana, que é um fraco, que não sabe cumprir o papel que lhe cabe. Bom, com tudo isso, não é muito difícil a gente compreender por que a mulher que sofre violência doméstica, ela sente vergonha, ela é fracassada, ela não soube construir e conservar um casamento. Mesmo com todo o sofrimento, a mulher que se conserva temente ao homem, está tudo certo. A sociedade pode até ficar com dó, mas aceita. Agora, a mulher que se rebela, essa não é perdoada, né? Então, só lhe resta o quê? O medo e a esperança daquela promessa vir a ser verdade. Ou seja, um dia ele muda. Eu sou capaz, eu vou mudá-lo, né? Quantas mulheres a gente vê sofrendo durante o casamento e acreditando, sofrendo durante o namoro e acreditando que, não, depois que eu me casar, tudo vai mudar. E cada vez que o homem comete vários tipos de violência, física, psicológica, sexual, normalmente vem, após essa crise, o choro, porque ele também é infeliz, ele também não está feliz nessa relação. Então ele promete, nunca mais farei isso, né? Aí vem as declarações de amor. E a mulher que foi criada para se casar e para construir um casamento feliz, ela acaba investindo mais uma vez nas relações. E o tempo vai passando e ela vai se despersonalizando. Ela vai se sentindo cada dia mais frágil, cada dia mais envergonhada e a ponto de chegar roxa muitas vezes no trabalho com hematomas e ela mesma dá a desculpa de que ela caiu. E assim, cinicamente, os seus companheiros de trabalho acabam acreditando, fazendo de conta que acreditam e não perdoam. Ela passa também a ser vitimizada muitas vezes dentro do trabalho, porque é uma mulher que não se separa e a mulher que sofre violência e não se separa porque gosta de apanhar, porque senão ela já teria tomado alguma atitude. E uma outra questão que é colocada também como justificativa, outros estereótipos, né? É que a mulher, ela não quer, na verdade, trabalhar, se sustentar. Ela prefere apanhar a ser independente, a ter que cuidar da própria vida. E hoje, uma das questões colocadas pelo feminismo do terceiro mundo é exatamente a necessidade do empoderamento da mulher para romper esse ciclo de violência. O que significa esse empoderamento? Primeira coisa é discutir como é formado o conceito de gênero. É falarmos a respeito das questões de gênero, porque a violência ela não é um comportamento natural, nem de homens e nem de mulheres. Ele é um comportamento aprendido. Quando a gente fala aprendido, a gente vê aí uma grande possibilidade de mudança, porque aquilo que é aprendido foi construído, e como tal, ele pode ser reaprendido e reconstruído. Só que é um processo muito longo. Como nós vimos, né, desde o início da humanidade,
essas questões de gênero vêm sendo construídas. Para que sejam desconstruídas, é preciso o empenho de todos nós. E nem sempre o novo, um conceito novo, ocupa imediatamente o lugar deixado pelos conceitos antigos, né? Os conceitos arraigados e historicamente presentes na vida de todos nós. Muito bem. E essa questão da participação da mulher hoje no mercado de trabalho, que a faz com um número bastante significativo, né, muito representativo na nossa sociedade, de mulheres que são as responsáveis pelas famílias, pelo custeio das necessidades familiares e tudo isso, a gente vem nessa linha atuando junto à promoção do desenvolvimento infantil, pelo programa Primeiríssima Infância. Né? Então, na sua opinião, Cássia, como seria possível, ou seria possível prevenir essa violência, né? Quer dizer, sensibilizando toda a comunidade sobre a importância da participação da comunidade, dos companheiros, dos homens, nessa construção desse novo modelo, desse novo paradigma, e dessa forma, prevenir esse processo de violência? E, num segundo momento, como o Conselho Municipal de Direitos da Mulher vê a sua participação a sua atuação nesse sentido? Bom, não precisamos dizer que, independente da idade, um ambiente violento, um ambiente hostil, constrói agressores, tanto homens quanto mulheres. Pode até ser uma mulher submissa, mas a própria agressividade volta contra si mesma, né? Agora, como prevenir isso? A gente falou da educação como uma fonte responsável pela reprodução das relações violentas. Então, a primeira coisa seria compreender que mulheres e homens são indivíduos com comportamentos mais diversos, né? E devem ser respeitados dentro da sua particularidade. Então, a mulher, que normalmente é responsável pela educação dos filhos, e o marido é evidente que também é responsável, devem tomar como tarefa dos dois a responsabilidade da educação. Quando a gente fala numa educação para a liberdade, a gente está falando de direitos iguais. Então, aquela mulher, aquela mãe responsável por educar os seus filhos, a partir do momento que ela começa a fazê-los compreender que meninos e meninas têm o mesmo direito, ela já está colaborando grandemente para a mudança desses paradigmas, né? E esse é um papel fundamental da mulher, até mesmo para julgar as suas companheiras. Então, quando você coloca que a tarefa de casa, já que a casa é um ambiente acolhedor de todos, de meninos e meninas, de homens e mulheres, que então a preservação desse ambiente, o cuidado que esse ambiente é da família como um todo, você já está contribuindo para quebrar esse ciclo de violência. Quando você coloca que homens e mulheres são igualmente sujeitos de direitos e, portanto, devem ser respeitados, e não só com palavras, mas principalmente com atitudes, você já está demonstrando que existe a possibilidade das relações não serem violentas. E aqui eu acho que cabe também uma ressalva de que não podemos confundir conflitos com violência. Os conflitos, eles são próprios da natureza humana. Cada um é cada um pensa diferente, cada um tem um ponto de vista e, portanto, os conflitos existem. Agora, o problema está na forma de resolver e de lidar com esses conflitos. Inclusive, em relação a essa tua colocação, surge para mim uma ideia do trabalho que é desenvolvido hoje com crianças muito pequenas por profissionais da rede de educação, da rede de saúde, da própria assistência social. Você acredita que a formação, o investimento na formação desses profissionais pode contribuir com
com essa reestruturação do olhar sobre as relações entre homens e mulheres? Eu acredito que isso é imprescindível, porque não é pelo fato da gente ter um diploma, né, que a gente deixa de agir como senso comum. Pode até ser que tecnicamente, pode até ser não, na verdade, tecnicamente, a gente vai se distinguir do senso comum. Mas a base que está nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações com o usuário, é a mesma, né? Todos nós somos criados de acordo com os princípios judaico-cristãos, todos nós temos valores machistas apreendidos e perpetuados, e, portanto, eu acho que essa discussão de relações de gênero deve ter início também com os profissionais, para que entre si e com os seus usuários eles possam ter uma postura diferente. Ou seja, quando os profissionais sugerem, convidam e acolhem o parceiro da gestante para uma consulta, para participar do processo de consultas do pré-natal, dos grupos de gestantes, onde se discutem questões ligadas às transformações físicas e emocionais da mulher, né, no corpo da mulher. Quando ele participa do atendimento no parto e no pós-parto imediato, enfim, todo esse processo e, posteriormente, a participação desses familiares nos ambientes das unidades de educação infantil, seja em reuniões, seja no contato diário, né, na participação das atividades dentro da escola de educação infantil com seus bebês, né, que começam aos 4 meses, a gente pode, de alguma forma, estar fomentando essa incrementação, essa mudança de olhar aí sobre essa lógica. Na verdade, eu acho que essa atitude, essas ações, a gente pode considerá-las como revolucionárias, né? Essas ações estarão presentes na vida de crianças, de pais e mães, e também dos profissionais, porque à medida que o profissional desenvolve essas atividades, ele também aprende. E é através da atividade que o homem se constitui, não é? À medida que ele tem consciência de que a subordinação da mulher ao homem não é natural, ele passa a empregar esse conceito nas próprias ações cotidianas. Então, para mim, programas como a primeira infância, como os da primeira infância, né, eles são fundamentais para a transformação da realidade que a gente deseja. Quando a gente fala de primeira infância, é bom a gente lembrar de um artigo que foi publicado recentemente na Folha de São Paulo, através de um depoimento de um filósofo e psicanalista carioca, o André Martins Vilar de Castro, que coloca o seguinte: é exatamente na primeira infância que a criança constrói a sua capacidade de se sensibilizar e de se colocar no lugar do outro. O que significa isso? Significa construção de relações saudáveis. Por quê? Se ele não desenvolve essa capacidade de se sensibilizar, de se colocar no lugar do outro, o psicanalista chama a atenção para a possibilidade, em casos mais graves, dele desenvolver uma psicopatia. A gente sabe que psicopatas são incapazes de se sensibilizarem com o sofrimento do outro e também são incapazes de se sentirem culpados. É na primeira infância que isso se estabelece. Então, eu vejo o programa da primeira infância como como a pedra fundamental para a transformação das relações violentas que hoje nos assustam na sociedade. Quando a gente fala, nossa, a violência urbana, a gente não pode esquecer que a violência também está no campo, né? A mulher, quando está no campo, ela ela está mais isolada e, consequentemente, mais vulnerável à violência. Então, a gente vê a violência urbana porque ela é mais escancarada. Só que essa violência urbana, ela começa dentro de casa, né? Voltando aqui ao individualismo,
do próprio sistema capitalista, o sujeito que aprende que o importante é ter ao invés do ser, que o importante são as suas questões, ele já caminha para a insensibilidade dos problemas comuns. Então, eu reforço a importância do programa da primeira infância na construção de seres humanos mais saudáveis, né? Bom, quando você coloca do papel do conselho, o atual conselho foi empossado muito recentemente. A gente também está estudando as questões de gênero. Então, é muito comum que a gente vê conselheiros que, por mais esforçados, por mais comprometidos que sejam, eles acabam muitas vezes pecando exatamente contra aquilo para o qual ele foi constituído. Então, uma providência inicial que a gente tomou foi exatamente tentar sentir entre os conselheiros, nós somos 23 titulares e 23 suplentes, uma representação muito ampla do poder público e da sociedade civil. Então, uma das questões que a gente teve o cuidado de perceber e concluiu pela necessidade de se estudar é exatamente o conceito de gênero. É exatamente o conceito que se tem do que vem a ser mulher e homem na nossa sociedade, no nosso ambiente. Porque sem isso vai ser muito difícil a gente conseguir acreditar na nossa capacidade de defesa dos direitos da mulher. Bom, existe como linha mestra um Plano Nacional de Política para as Mulheres. E agora nós temos um fresquinho, né, que corresponde ao biênio de 2013 e 2015. Todas as ações dos conselhos, tanto conselhos estaduais quanto municipais, eles são norteados, então, por esse plano nacional. Esse plano nacional, na verdade, significa o quê? Quando a gente fala em política, a gente entende como um conjunto de ações. E as políticas voltadas para as mulheres são exatamente as ações, tanto do poder público quanto da sociedade civil, que vão garantir o direito das mulheres. Além dessa garantia de direitos, precisamos estar muito abertos e atentos às denúncias para a violação desses direitos, né? Então, eu colocaria o seguinte: o papel do Conselho está em colaborar para a disseminação dessa discussão, para a disseminação, inclusive, desses próprios direitos, fazer conhecer os direitos, porque sem conhecer vai ser muito difícil denunciar a sua violação e até mesmo contribuir para a sua garantia, né? Uma coisa bastante importante que nós temos como mecanismo de defesa de direitos é exatamente a Lei Maria da Penha. Ela tem várias nuances que são desconhecidas. E uma coisa importantíssima nas relações de gênero e que precisa ser usada na interpretação da própria Lei Maria da Penha é que hoje, se a gente quer construir relações saudáveis, nós precisamos abrir mão, desconstruir essa dicotomia entre homens e mulheres. Quando a gente fala de feminismo, já não está mais em pauta a mulher tem que ser igual ao homem. Não, é exatamente reforçando as nossas diferenças e os nossos direitos, né, como seres sujeitos de direitos iguais, é que a gente vai contribuir para uma construção de uma sociedade mais igualitária. Uhum. Então, a Lei Maria da Penha, na verdade, ela não veio para punir os homens. Ela veio para punir os homens violentos para com suas mulheres. Então, essa dicotomia, muitas vezes, acaba acirrando a violência, ao invés de ajudar, não é? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente compreender que nada é natural, a não ser a nossa constituição física. E até mesmo, a partir das nossas vivências, a própria constituição física pode ser transformada. Uhum. O papel da transformação da nossa sociedade cabe tanto aos homens quanto às mulheres. E são, na verdade, aqueles que acreditam
na possibilidade da transformação de comportamentos velhos, arraigados, que, como a gente disse, né, como são aprendidos, podem ser desconstruídos e reconstruídos. Quando a gente fala de políticas públicas para as mulheres, tem uma infinidade de ações que cabem aqui. Mas eu acho que é importante, quando a gente fala da necessidade do empoderamento da mulher, a gente, primeiro, além da educação com igualdade, né, a gente vê a necessidade de um serviço específico para o atendimento de vítimas da violência. E uma coisa que pode causar estranheza, né? Além desse atendimento específico, que nós não temos em Penápolis e não temos na maior parte do nosso país, precisamos também de um serviço para o acompanhamento do agressor. Primeiro que você considera que ele também está numa relação doentia, mas ele também é capaz de reaprender, né? Então é importantíssimo que ele seja levado a questionar, que a gente abra espaço nas diversas políticas públicas, como saúde, educação, assistência social, trabalho, organizações comunitárias. Esses espaços são muito importantes para que a gente lance esse tipo de discussão. E o homem também é capaz de mudar. O homem agressor, ele também precisa de cuidados. Tá? Cássia, eu quero agradecer a sua participação, o seu olhar tão construtivo nessa nossa reflexão sobre os direitos das mulheres e abrir um espaço para suas considerações finais. Bom, primeiro que eu não sou diferente de ninguém, também tive a mesma educação machista, porque era o que os nossos pais poderiam nos dar, não é? Se hoje eu tenho essa postura, se hoje eu tenho esse olhar, foi fruto de muito estudo. E eu acho que o grande prazer, quando você consegue apreender conhecimentos, é poder partilhar. Eu acho que esse é o nosso papel, esse é o papel do Conselho, esse é o papel dos gestores das políticas públicas, e estamos todos aprendendo. Sim, para encerrar, eu gosto muito de uma colocação do Augusto Boal, que é o fundador do Teatro do Oprimido. Ele diz: atores somos todos nós, e cidadão não é aquele que vive em sociedade, mas aquele que a transforma. Então, cabe a nós todos essa transformação desejada e necessária. Eu agradeço muitíssimo mais essa oportunidade, e a gente, através do Conselho, pretende transformar vários espaços como momentos como esse. Muito obrigada, Inês. Obrigada a você. A você que esteve conosco e nos acompanhou, agradecemos e até a próxima vez.